Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma atividade aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. Estamos aqui hoje para o nosso laboratório hashtag 34, LabGNU 34. Hoje é dia 31 de agosto de 2021, estamos aqui a um pouquinho além das 19 horas no Time Zone UTC-3, que inclusive será tema também deste laboratório. E estamos com uma novidade sensacional. Estamos numa sala nova, né? Parece que para você que está vendo gravado está tudo igual, mas para quem está aqui na sala está muito parecido, né? Mas não está exatamente igual, porque estamos em lugar diferente. E eu fiz aí um link para isso, né? Estamos aqui no creteu.com.br/labgnu, que passará a ser o nosso endereço aqui do LabGNU. No dia de hoje, nós estamos aí, graças ao apoio e ao trabalho do Luiz Leal, a quem eu agradeço, obrigado Luiz, e a gente então está usando o software livre Jitsi na instância que o Luiz Leal graciosamente e camaradamente nos cedeu para que a gente pudesse gravar aqui as nossas videoaulas e tudo mais, né? E é bem bacana, estamos aqui em testes, né? Já fizemos uns testes preliminares, o Luiz já fez uns outros testes com a turma dele da universidade, e aparentemente está tudo em ordem, então esse Jitsi aqui foi instalado, né, pelo Luiz Leal, portanto a gente está aqui numa instância privada e não na instância pública, né? Então, desta forma, a gente pode até ter mais controle, mexer em algumas configurações e tudo mais. Essa sala aqui, por exemplo, tem moderação que não tinha na outra, na instância pública, e tantas outras coisas que a gente pode fazer, mas ainda não deu tempo de fazer. Mas estamos aqui para a nossa gravação de todas as terças-feiras. Se você está curtindo, deixa aí o seu joinha, compartilha, que é muito importante para que o canal consiga alcançar mais gente e mais gente fique aí participando e aprendendo e tudo mais, né? Se você quiser e puder fazer uma colaboração financeira, tem aí os QR Codes para Nubank, PicPay e PagSeguro, e também seria muito legal se você pudesse e quisesse nos apoiar, né? A gente tem uma campanha lá no Apoia-se, que é o Apoia-se, que é apoia.se, então apoia-se/curso GNU. E ali é uma contribuição que, se você quiser e puder, mensal, no valor que couber no seu bolso, se você achar que a gente merece, que esse projeto merece, vai ser muito bem-vindo e a gente vai conseguindo dar conta de continuar aqui com o nosso trabalho. Eu quero agradecer aquelas pessoas que já estão nos apoiando, seja no Apoia-se, seja em alguma colaboração financeira esporádica, não importando o valor, a gente agradece da mesma forma ao apoio e é muito bacana a gente saber que tem esse apoio, né? A gente tem aqui, como todos sabem, o nosso o nosso curso GNU também tem uma sala lá, né, um chat para tirar dúvidas e tudo mais, que está lá no Telegram, que é o t.me/curso GNU. Também estamos na rede Matrix, também com o mesmo nome, curso GNU. Né, e vamos tentando deixar as coisas cada vez mais interessantes. Se você quiser um apoio diferente, se você quiser uma aula específica para algum assunto relativo ao GNU e tudo mais, e não quiser participar aqui, eu também ofereço aulas particulares. Entre em contato comigo, você me acha aí por @creteu, seja no Telegram, no Twitter e por aí afora. O preço não é exorbitante, pode ficar certo disso, e a gente então oferece essa forma aí de aula particular. Ainda tem uma peculiaridade, né? As aulas particulares, os nossos alunos, eu gravo o vídeo, não publico o vídeo, o combinado é esse, o vídeo é do aluno que pagou pela aula particular, mas eu entrego para o aluno esta gravação, de modo que ele pode fazer o que ele quiser com essa gravação. Ele pode publicar, ele pode passar para o coleguinha, ele pode assistir de novo, ele pode apagar, enfim, o que ele achar que deva fazer. E aí, com isso, a gente vai seguindo, né? Então, vamos lá. Para o nosso LabGNU de hoje, eu vou começar com uma questão que envolveu o nosso Tira Dúvidas anterior, em que a gente tinha um pacote. Eu já vou logo para o terminal para mostrar isso aqui ao vivo e a cores, né? Então, estamos aqui no nosso temate, né? Para quem não tem o endereço ou
perdeu ou qualquer coisa do tipo, eu vou passar aqui de novo, né? Onde está? Tá lá em cima, ali. Então, esse endereço do Temate, você consegue acompanhar aqui o meu terminal de uma forma mais visível, porque inclusive não depende aí da qualidade da internet que eu tiver naquele momento disponível, né? E além disso, não sei se você sabe, você pode acessar tanto pela web, né, por esse endereço, ou por SSH. Nessa página da web mesmo, ele mostra qual é o endereço SSH. E o bacana disso é que se você achar que eu digitei aqui algum comando que pode ser interessante para você, você consegue clicar e copiar, né? Arrasta lá e copia. Né? Então não precisa depois ficar querendo anotar a moda antiga lá no papel, tendo assistido o vídeo. Né? Eu quero agradecer que eu esqueci a presença de todos e todas que estão aqui na sala, então eu vou nominalmente dizer obrigado ao Francisco, ao Luiz, ao Jefferson, ao Antônio, ao Wagner, ao Digital, ao Alexandre, ao Yuri, ao Carlos, ao Saulo, ao Fernando, ao Eudésio, ao César e ao Diego, meu Deus, Diego Castro na sala, é sinal. Eu sempre faço essa brincadeira, Diego é camarada que está sempre por aqui, e é assim, eu gosto de ficar brincando, porque ele sempre traz perguntas muito bacanas, mas que, é claro, puxam, né? E tá ótimo que isso aconteça, né? Porque, de novo, eu digo sempre, né? Aqui não é aula de tira dúvidas, mas, de novo, eu digo sempre que eu respondo a todas as perguntas. Eu sou o tipo de professor que responde a todas as perguntas. Eu tenho resposta para todas as perguntas, sendo que uma dessas respostas possíveis é não sei, né? Então, por isso que fica fácil responder todas as perguntas. Então, vamos lá. Eu vou virar a toda poderosa rutinha, né? Lembrando sempre que aqui Su na minha máquina é, na verdade, Su menos, né? Eu posso olhar aqui, alias, né? E colocar aqui, a gente vê que Su para mim é Su menos, né? Porque para se tornar toda poderosa rutinha e carregar as variáveis de ambiente do usuário root aí, a gente precisa usar Su menos. Como eu sou preguiçoso, eu fiz um alias, um apelido, né? Então vamos lá, vamos ver como é que está a minha máquina aqui em termos de instalação. Veja, eu estou gravando a videoaula e vou fazer um apt update aqui mesmo na máquina que estamos gravando aqui, né? Vamos ver o que acontece aqui. E olha lá, tem aí algumas. Isso é um Debian Seed, né? Uma das coisas mais deliciosas que tem no Debian, né? E aí a gente tem aqui algumas atualizações. Vamos ver quantas. Temos 10 atualizações. Se eu fizer um apt list upgradable, eu vou ver o que eu tenho aqui de disponível para ser atualizado. Então tem esses pacotes aqui que estão disponíveis para ser atualizados, né? Eu vou fazer um apt upgrade para fazer essa atualização. Você vai ver que a gente vai ter uma mensagem aí que diz, ó, olha lá embaixo, 9 pacotes, mas não eram 10? 9 pacotes atualizados, 0 novos instalados, 0 a serem removidos e 1 não atualizado. E é justamente esse 1 não atualizado que foi aquele que deu problema, né? Eu vou atualizar aqui o resto só para deixar para resolver isso separadamente, que eu acho que vai ficar mais claro, né? Vamos aqui acabar as nossas atualizações. Bonitinhas. Pronto. Vamos lá, meu filho. Também estou puxando pela menina aqui. 99% CPU. O negócio aqui é vamos trabalhar, né? O processador serve para processar, né? Então vou lá de novo fazer um apt list upgradable. Listar o que ainda falta para... Olha, falta a lib VPX6, né? E se eu rodar aqui um apt upgrade, a gente vê o tempo todo que, olha só, o pacote vai ficar mantido na sua versão atual. Mas por quê, hein? Vamos dar um dpkg-l lib VPX, eu falei XP, ó. XP é outra coisa, né? VPX6. E aí a gente vê que tem um H ali, ó, um H. Esse H na primeira linha, tá meio feio isso aqui, vamos fazer assim um pipe cut para ele não mostrar daquele jeito. Ó. Tem aqui um H. O que quer dizer esse H? Esse H quer dizer hold, seguro. Por quê? Porque o que aconteceu? Houve um problema qualquer nesse pacote, né? E a versão 1.10.0.1-1 tinha um problema, né?
tem um problema, né? E com isso a gente não conseguiu nem enviar vídeo, seja a minha câmera virtual, seja uma câmera convencional, seja o compartilhamento de tela em sites de videoconferência. Por quê? Porque nessa biblioteca tem aí os codecs de encode de vídeo, VP8 e VP9, que são utilizados por esses softwares de videoconferência que usam o protocolo WRTP, é isso, WebRTP, WebRTP. E com isso não dá para enviar vídeo, nem câmera, nem nada, por conta de um problema nesse pacote. Então o que é que eu fiz no laboratório passado? Eu rodei o comando apt-mark hold e o nome do pacote, que é o libvpx6. Então, só que aqui, é claro, ele já está marcado, está escrito aqui que já estava marcado para manter, né? Para eu desmarcar, eu rodo um unhold, né? Então aí a gente vai ver que ele vai mandar uma mensagem aqui, ó, cancelou manter o pacote. Se eu olhar agora com dpkg-l, a gente vai ver que está somente instalado, né? Então a gente colocou o pacote em hold seguro para quê? Para que as atualizações não tentassem atualizar o pacote e com isso voltassem ao problema que tinha no pacote problemático, né? Agora que eu tirei isso, então se você também teve esse problema, seja com esse pacote ou com outro, e colocou o pacote em hold, quando a coisa fica corrigida, a gente pode tirar o pacote de hold. Vamos dar uma olhada aqui com o apt policy, o que é que a gente tem de modificação aí. A gente vai ver, ó, que a versão que eu tenho instalada é 1901, que eu fiz o downgrade, né, baixando da versão testing, bookworm, e a gente vê aqui que a gente tem a 1.10.02, a que deu problema foi a 1.10.01. Será que eles corrigiram esse problema? Eu não sei, vamos olhar o changelog, né? Então vamos lá, apt changelog, o nome do pacote, a gente vê aqui o changelog do pacote. Ou como eu prefiro aqui, que é um scriptzinho que eu tenho aqui, que é o changelog, o nome do pacote, que vê mais bonitinho, né? Então a gente vê aqui, ó, o download da versão, essa é essa é a que eu tenho instalado. Então, do jeito que eu rodo aqui, que é com o changelog e o nome do pacote, eu só vejo a que está instalada. Para eu ver o que ainda não foi instalado, mas o changelog dela, eu preciso rodar um apt changelog. E aí a gente vê aqui, ó, que a libvpx na versão do pacote 1.10.02-2, então isso quer dizer o segundo empacotamento da versão do upstream, do desenvolvedor do programa 1.10.0, ou seja, a versão do programa não mudou, o que mudou foi a versão do empacotamento, né? Entrou no unstable por uma razão de urgência igual à média, e ele diz aqui que a modificação foi relaxando a versão ABI e modificando e trocando a versão mínima das funções iniciais, do init functions, né? Foi feito pelo Sebastian no dia 31 de agosto, também conhecido como hoje, né? Às 8h59 com UTC mais 2. Muito bem, nada se comenta aqui sobre o bug, né? Porque eu, quando tive o problema, eu abri um bug lá no Debian, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar fácil aqui para vocês. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus, como é que está aqui o bug? Vamos ver que eu não lembro mais o número, né? Bug. Então vou procurar diferente. Eu vou botar aqui no full screen, mostrar como é que a gente procura essas coisas, ó. Vamos lá para o full screen. E no full screen eu vou acessar um site que é o tracker.debian.org. No tracker.debian.org a gente consegue fazer pesquisas sobre os pacotes. Eu vou pesquisar o libvp, e ó, repara que ele já vai, né, ajudando nós aqui, ó, libvpx6. Então vamos dar uma olhada aqui no libvpx6, qual é a condição. A gente vê que ele ainda não migrou para o testing, né, está bloqueado por questões outras aqui que me interessam muito nesse momento, né? A gente vê aqui que na versão estável é a 1901, que não tem aquele problema, na versão testing é 1901, que não tem aquele problema, e na versão unstable é 1.10.02, né? Então, vamos olhar ali, ó, tem um lugar ali chamado bugs, bem ali do lado direito, eu vou clicar ali no bugs, para ver os bugs que tem
contra esse pacote, como a gente costuma dizer, e aí tem aqui um bug, que é o 993128, tá com a letra pequena aqui, mas daqui a pouco eu aumento, que diz assim: Unable to use camera and share screen on web RTC conferences. Então, quem abriu esse bug foi eu mesmo. Então, eu abri o bug, deixa eu aumentar aqui a letra para ficar melhor de enxergar, né? Principalmente na versão gravada, né? Aí tem lá, ó, Paulo Roberto, que sou eu, também conhecido como Creteu, ou melhor, como diz o Juca, amigo meu, Paulo Roberto é o apelido que a minha mãe escolheu para mim, né? Então tá lá, ó. Eu fiz o bug, abri o bug em cima da versão 1.10.01, né? De severidade importante, porque afinal de contas é uma funcionalidade muito utilizada hoje, né? Com a seguinte mensagem, dizendo que, olha, quando a gente tenta usar a câmera ou compartilhar a tela em sites que usam web RTC, como Jitsi, Google Meet, não está funcionando. Rodando o Chromium num terminal, e eu mostrei isso naquela aula de Tira Dúvida, a gente consegue ver uma sequência enorme de mensagens de erro. Coloquei quais foram as mensagens de erro, né? E que fazendo o downgrade, ou seja, usando a versão anterior, volta a funcionar normalmente. Aí o François, né, ele fez um comentário dizendo que o mesmo acontece com ele, né, que também não consegue fazer a webcam, fazer o stream do Jitsi com o Chromium, né, e ele diz ali qual é a versão que ele está usando do Chromium e a versão que ele está usando do pacote, e disse que teve o mesmo erro, e também comenta que fazendo o downgrade a partir desse site, que é o snapshot do Debian, que tem as versões todas antigas, conseguiu consertar. Outra pessoa comentou, que foi o Jacob, dizendo que a mesma coisa aconteceu com ele, e parece, segundo ele, eu não coloquei no comentário, mas também deu o mesmo problema no Firefox, né? Então ele disse que parece que dá o mesmo problema no Firefox, embora ele só conseguiu obter a mensagem de erro a partir do Chromium, no Chrome, no caso dele, né? E aí outra pessoa, aí eu comentei que sim, que o mesmo comportamento acontecia no Firefox, porém sem as mensagens de erro, né? Porém, quis aqui ressaltar que usando outros programas, como por exemplo o Telegram Desktop, as chamadas de vídeo funcionavam, né? Aí aqui o Jacob agora, né, hoje também, às 10 da manhã, GMT-5, né, tá 2 horas de diferença, então 8 da manhã aqui do horário do Brasil, ele atualizou para a versão 1.10.02 e solucionou o problema, né? Tanto para o Chromium quanto para o Firefox no caso dele, né? E assim tem mais aqui um More Info. Quem é que está colocando aqui um More Info? O Sebastian Remarca, isso é recente, eu não tinha nem lido ainda, às 18h10 aqui, ó, portanto às 4h10 da tarde, pedindo mais, falando que eu poderia novamente com essa versão para ver se continua dando problema, né? Aí na sequência eu não respondi ainda, vou responder que resolveu o problema e tal, que ele pode fechar o bug e tudo mais. Normalmente, no empacotamento do Debian, o mantenedor no changelog ele coloca que fecha um bug, né? E aí automaticamente o processo fecha o bug aqui, inclusive avisa quem mandou e-mail para o bug e tudo mais. Eu vou mandar a mensagem dizendo para ele que no 1.10.02 já resolveu o problema, porque é claro, já resolveu o problema. Eu testei em outra máquina, né, que eu não ia fazer de outra forma e correr o risco de a gente não ter a aula hoje, né? Então vamos lá, voltando aqui, então a gente vê aqui pelo changelog e vê que eu tenho aqui então a versão 1.9.01. Como agora eu tirei ela do hold, né? Então para pôr em hold, apt mark hold e o nome do pacote, e para tirar de hold, apt mark unhold e o nome do pacote, né? Ao sair do hold, se eu rodar um apt upgrade, olha só o que acontece. Ao invés de ficar marcado, ele diz que vai ser atualizado. Então o que o hold faz é não permitir que aquele pacote seja atualizado. É isso que faz o hold. Então eu vou atualizar aqui, ó. Vamos atualizar. É claro que mesmo que essa versão tivesse problemática, não iria dar problema aqui, porque nesse momento os programas já estão usando, portanto já carregaram a biblioteca, ela está na memória. Então mesmo que a nova esteja problemática, não vai dar
problema, né? Que, aliás, é alguma coisa que a gente tem que prestar certa atenção. Por quê? Porque eu sempre falo que um problema ocorre entre o momento A e o momento B. Sendo o momento a última vez em que você viu aquilo funcionando. E o momento B é a primeira vez em que você viu aquilo não funcionando, né? E às vezes esse intervalo pode ser curto, mas pode ser grande. Por exemplo, se eu não soubesse nada disso, faço a atualização, atualizou, está tudo em ordem, o navegador está aqui, eu estou no meio de uma conferência, está tudo funcionando e tal, bababá, e aí eu vou parar de trabalhar, eu fecho a tela, né, e ponho o sistema em suspensão, no dia seguinte eu abro a tela, começo a usar e tal e coisa, está tudo em ordem. Não tem nenhum problema. Aí, num dado momento, eu resolvo fechar o meu navegador. Aí eu fechei o navegador por algum motivo e depois eu abri novamente o navegador e aí eu percebo o problema. Porque quando eu fechei, tanto o código do navegador saiu da memória, como o código da biblioteca que ele usava saiu da memória. Então, quando eu abro novamente o navegador, são carregados de novo esses códigos e aí carrega o código da biblioteca que está problemática. E aí, quando eu vou usar o navegador, problema. Então, esse passou a ser o momento B. Então, o momento A foi aquele em que eu atualizei e troquei. E o momento B, 3 dias depois, por exemplo, foi o momento que foi a primeira vez que eu percebi o problema. Então, eu tenho que identificar esses dois pontos. E nem sempre é muito fácil, né? Mas, nesse caso aqui, eu não vi o problema, tive que correr atrás. Não foi assim instantâneo, né? Eu até contei aqui, acessei vários outros sites de videoconferência, até o Google Meet eu acessei, né? Então, olha só, agora a gente tem a versão 1.10.0.2, né? Então, portanto, agora aquele meu scriptzinho changelog vai funcionar aqui de boa, né? VPX 6, aí pronto, tá lá a mesma mensagem do changelog. Está funcionando. Pois não? Como é? Acabei de testar aqui e está funcionando. Sim, eu testei na outra máquina antes, né? Eu não sou nem besta, né? Então, realmente, essa versão corrigiu o problema. O mantenedor, não sei se que é o próprio Sebastian, né, que pede mais informações ali, eu vou dar mais informações para ele não fechou o bug, né? Normalmente, quando a gente empacota e e tem um bug aberto sobre alguma coisa, a gente coloca lá no changelog como está aqui, ó, closes e o número do bug. E aí os sistemas internos do Debian já fazem o fechamento do bug. Ele não fez isso, talvez ele tenha dúvida se realmente o bug é contra o pacote dele ou não e tudo mais, né? Eventualmente até não é, não dá para ter certeza absoluta, né? Porque às vezes é uma inter-relação de coisas, né? Mas enfim, o procedimento é assim. Agora eu colocarei mais mensagens lá para indicar que passou a funcionar na versão 1.10.0.2 e que ele pode fechar o bug lá sem nenhum problema, que está, pelo menos com relação a isso, está tudo em ordem, o bug que eu relatei. Então esse é um procedimento que todo mundo, eu vou gravar, prometo aqui que vou gravar um vídeo só para falar sobre isso, só para falar como fazer um bug report, como é que é feito, como é que essas coisas funcionam, porque uma das formas bem tranquilas de poder colaborar com um projeto de software livre, no caso aqui em particular com o Debian, é relatando bugs, né? Você não faz a menor ideia de como conserta, mas você pode relatar o bug, né? Agora, é claro, você precisa ter certeza de que é um bug, ou uma suspeição muito grande de que é um bug, e pesquisar, e fazer um trabalho. O trabalho de colaboração não é não funcionou. Olha, não funcionou na minha máquina, né? Então, a gente tem que tomar certos cuidados antes de imaginar que o nosso querido sistema, que tem um monte de gente que sabe mais do que a gente mexendo, tem um bug e que não seja a gente que está errando. Em 99,9% ou mais dos casos, somos nós que estamos fazendo alguma bobagem. Em muito poucos casos é um bug do programa, é um bug da distribuição e coisa parecida. É possível? Claro que é possível, mas normalmente não é o que acontece. O dia a dia a gente comete erros, né? E aí, antes da gente reclamar, dizer que o programa é uma porcaria, dizer que o Debian isso, que o Debian aquilo, que o Kali isso, o Kali aquilo, ou o Pop OS isso, o Pop OS aquilo, né? Antes de xingar, a gente precisa colher indícios, né? E para isso é preciso fazer testes, né? No meu caso aqui, eu não tinha percebido que tinha atualizado. Quando atualizou, eu só fui perceber um tantão de tempo depois, e aí foi difícil, até que eu consegui sacar
né, fazendo pesquisas e tal, que podia ser esse pacote. Aí eu removi o pacote anterior, na verdade eu fiz o downgrade, né, eu instalei o pacote antigo sobre o pacote novo e o problema se resolveu. Aí eu falei, opa, então ele é pelo menos há indícios de que ele é o culpado, não é sempre garantia. Uma vez que esses indícios eram fortes, eu relatei o bug, né? Outras pessoas disseram o mesmo, tiveram o mesmo problema e tudo mais, né? Então a coisa funciona nessa linha aí, né? Mas é bem bacana, né? Para quem usa o Debian Seed, acompanha isso de perto. Repare que quem usa o Debian Testing, o Bookworm, e mais ainda, quem usa o Debian Stable, no caso agora o POSI, nem sabe que isso aconteceu, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ponderar o que é melhor para nós, né? Aqui, para mim, por exemplo, deu um certo inconveniente que eu até comecei a pensar em ter uma versão de testing também aqui para justamente esses momentos que nos atrapalham eventualmente, porque afinal a gente não usa o computador para brincar, a gente usa o computador também para brincar, mas para trabalhar, né? E aí você tem um problema desse que interfere justamente naquela sua atividade principal, quer dizer, eu fiquei sem poder dar aula, né? Eu tive que dar uma aula sem os alunos me verem, né? Porque a gravação continuou tudo ok, mas os alunos não me viam, e é uma perda. Não, tudo bem, a gente quebrou um galho lá, fez a aula do mesmo jeito, mas é ruim, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas aí, mas eu curto, cara. Para mim é muito legal. Deixa eu ver aqui o que nós temos de perguntas ou de propostas de laboratório. Ah, obrigado, Eudésio. Eu agradeço aí o seu comentário elogioso. Muito obrigado. Bom, enfim, eu não sei se ficou claro aí aquilo que a gente fez, para a gente passar para um próximo tópico aí, né? E falar aqui de uns assuntos novos aqui. Bom, tá todo mundo em silêncio aqui. Tem alguém ainda aqui que às vezes eu fico achando que foi todo mundo embora. Eu ia só fazer um comentário, Pois professor. não, Yuri. Eu tive um problema parecido com esse, mas era relacionado ao OpenVPN. Eu, na época, ainda estava utilizando o Testing, que era o Bullseye, e quando eu coloquei ele para atualizar, o meu arquivo de VPN parou de funcionar, da empresa, né? Então eu não conseguia mais colocar para conectar. E aí eu lá no IRC, do Debian BR, conversando lá com a galera, quem veio falar comigo foi o terceiro. Aí eu expliquei lá a situação para ele. Até tinha comentado que eu tinha dado uma olhada no log, mas não tinha encontrado nenhuma informação. E ele encontrou um relato de um bug no Red Hat, da galera do Red Hat, estava falando sobre isso. E que o Debian já tinha até um pacote já relacionado àquele, mas que estava em Experimental. Eu fui, baixei o Experimental, resolveu meu problema. E aí, isso que você falou de ver o problema e relatar aquele bug em si, né? Eu não cheguei a fazer isso. E eu já estava com problema já durante um mês e meio, mais ou menos. E foi mais ou menos na época que o cara também criou esse bug, né? Para dar o relato lá. Você precisa, uma vez que está envolvido numa situação dessa daí, aprender a lidar com isso, né? Descobrir, pesquisar os bugs e tudo mais para poder administrar o sistema da melhor forma, né? É claro que os grupos de discussão, o IRC, etc., são os canais oficiais do Debian, do projeto Debian, são as listas, né? E os canais do IRC, então é uma fonte legal, né? Importante e tudo mais, mas a própria pesquisa também é alguma coisa importante de ser feita e a gente vai misturando uma coisa com a outra, né? Nesse caso, eu consegui descobrir sozinho, consegui resolver sozinho, né? Já tenho, claro, alguma experiência, mas mesmo com experiência, não é sempre que a gente consegue resolver sozinho, não. Né? Nesse caso foi bem fácil. Ainda quero chegar nesse nível. Mas nesse caso foi só fazer o downgrade de um pacote, né? Mas só entre aspas, né? Porque precisa, é claro, um conhecimento, que eu mostrei aqui como é que faz, né? Mas é assim, cara, vai chegar assim, Yuri. Se você se dedicar, vai chegar, não tenha dúvida disso, né? Todo mundo pode chegar, nem todo mundo quer, mas todo mundo pode. E para chegar, não é de graça, sabe? Tem uma piadinha em inglês que fala assim: It's not free, you must pay
attention, né? Então é assim, você precisa pagar atenção, né? Não faz sentido em português, mas é assim, você tem que se dedicar, cara. Se não se dedicar, não vai. E aí é claro, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, menos dificuldade, mas todo mundo consegue alcançar com mais dedicação, um pouco menos de dedicação, mas é importante, né? Agora, eu já falei várias vezes aqui, em papos nossos aqui, sobre algumas orientações que eu procuro dar, como professor, já professor há uma porção de tempo, de certos caminhos a se tomar, né? E a gente vê, às vezes, usuários que estão recém-chegados, seja aqui no curso, seja no GNU Linux, né? A tomarem um caminho que é um caminho que a pessoa vai ficar 20 anos mexendo e vai ficar 20 anos sem aprender. Que é o caminho do tentar de maneira aleatória, é o caminho de achar que o problema nunca é a própria pessoa, é sempre um terceiro, né? Não o terceiro, o Antônio III, que é um dos principais desenvolvedores do Debian, brasileiro, baiano, né? E recentemente, inclusive, voltou para a Bahia, né? Um abraço, terceiro. Mesmo uma pessoa assim também, né? Também comete erros. Então, a gente tem que sacar que se a gente quer aprender, a gente tem que se dedicar. E é duro, não é fácil. Agora, tem caminhos. E o primeiro deles é não ter certeza. Hoje mesmo aconteceu, né? Tem acho que um exemplo, inclusive, que aconteceu, não sei se você se incomoda de eu falar. Cadê ele? Cadê o Eudésio? O Eudésio saiu? Saiu. Mas o Eudésio passou por uma situação parecida, não se envergonha, Eudésio, quando você for ver, é normal que isso aconteça, né? Não estou aqui falando para dizer, para falar mal de você ou coisa parecida, apenas para te orientar, né? Que é assim, a gente tenta fazer alguma coisa e não deu certo, não está funcionando tal coisa no Kali. Não, calma, vamos com calma, vamos analisar. Né? Eu baixei um arquivo que o professor escreveu. Outras pessoas já baixaram, já usaram, tem até vídeo aqui no canal ensinando como é que funciona, aí eu vou fazer e não funcionou. Então, antes, tem que ter uma certa calma, uma certa paciência, e antes de lacrar e decretar, olha, não funciona no Kali Linux, boa noite, Guilherme, a gente olhar, deixa eu olhar aqui, tem uma mensagem de erro, vamos ler a mensagem de erro, né? Putz, não deu ainda para entender, vamos pesquisar a mensagem de erro, eu não sei quase nada, não tem problema, eu vou pesquisar a mensagem de erro, pego lá a mensagem de erro e começo esse processo vai nos permitindo aprender. Então, acho que assim, a dica de ouro quando você está diante de um problema, na verdade você tem um problema e uma ótima oportunidade de aprendizagem. E você precisa focar nas duas coisas. É claro que você precisa focar na solução do problema, porque especialmente no caso que o Yuri estava falando, é na empresa, a conectividade se perdeu, então é um problema, é um negócio que você tem que lidar com esse. Imagino que você não esteja, nesse caso, inclusive, fazendo de graça, você está fazendo aí pela sua atividade profissional. Né? E no trabalho a gente aprende muito, e é justamente enfrentando esses problemas que a gente não só... eu não tinha visto qual era o seu nick aqui, Eudésio, que bom que você está aqui. É assim, não só resolver o problema, mas aprender. Né? As duas coisas são importantes. É claro que só aprender sem resolver o problema que você está enfrentando não adianta nada. Eu quero resolver o problema. O primeiro passo é esse. Mas a gente tem que ter a devida calma para poder analisar e ir atrás disso e resolver o problema. Aqui, está na bio, né, na biografia, na bio lá do grupo do curso GNU no Telegram, que a solução de um problema é consequência de entender a sua causa. Né? Então aí a gente, com essa paciência de fazer uma pesquisa e tudo mais, e mesmo, veja, mesmo que você não consiga encontrar, que você vai ter que pedir ajuda para um ser humano, via alguma das formas de pedir ajuda para ser humano, o importante é a gente procurar conquistar o interesse da outra pessoa, que é aquela pessoa que vai nos ajudar. E como é que a gente faz isso? Relatando, mostrando que a gente está interessado em resolver o problema, que a gente está se empenhando em resolver o problema. Então, olha, eu queria fazer tal coisa, fui fazer tal coisa, aí eu baixei um tal arquivo, aí eu rodei o tal arquivo, e aí ele deu
tal mensagem de erro. Eu procurei na web, mas eu não achei nada que eu não consegui entender o que estava acontecendo lá, né? Aí, muito bem, a pessoa vai ler, vê que você está se empenhando, ela também se empenha em querer te ajudar, né? E aí, muito bem, aí o procedimento vai andando, né? No caso que eu estou falando aqui do Eudésio, era uma coisa muito simples, né? Simples que eu estou querendo dizer, não é que é fácil, é que era um pequeno errinho muito simples, né? E que todos cometemos, hein? A gente comete coisas muito simples. Eu perdi um vídeo, não achei até agora, de uma videoaula particular que eu dei, e eu não acho o arquivo. E o arquivo sumiu do nada, isso não existe. Então, quem é que é o culpado? Eu tenho que saber isso. Que sou eu e apenas aceitar. Sou um ser humano falível e cometo erros, né? E aí a gente vai atrás de resolver o problema e as coisas vão, que é uma beleza, né? Então o erro que o Eudésio cometeu foi muito simples, né? Ele baixou Olha, Júlio Nico aparecendo aqui, seja bem-vindo, Júlio Nico. Fazia tempo que não o via. E ele baixou o arquivo lá do LibreGit, mas ele, sem querer, ao invés de baixar o arquivo no seu formato cru, né, e portanto baixar o conteúdo do arquivo, ele baixou a página que tem o arquivo. É como no GitHub, no GitLab e assim por diante, né? E aí, portanto, ele baixou um código HTML de uma página. Quando ele colocou isso para rodar, deu uma mensagem de erro, porque não tem como rodar um HTML. HTML não é um script interpretável, né? É outra coisa, uma linguagem de marcação e tal. Então bastou isso. Quer dizer, se ele tivesse olhado o código que baixou, se você tivesse olhado o código, você mesmo teria conseguido resolver. Putz, nossa, como eu isso, como... Não é assim, é só ir se tocando. Cada uma dessas vezes em que acontece isso é uma oportunidade de aprender como é que esses negócios vão funcionando, né? E é isso mesmo, Eudésio. Não tem porquê, né? Você está dizendo aqui que tem a humildade de escutar, é isso mesmo. Todos temos que ter essa humildade no sentido de perceber que nós somos falíveis e que a chance de ser a gente que errou e não todo o sistema, uma coisa maior do que nós, que tem mais conhecimento do que a gente, é sempre muito grande, né? Então a gente tem que ter essa... para a gente poder dizer que tem um bug, cara, é muito grave isso, né? Até porque, de certa forma, né? Imagine quando você diz que uma coisa tem um bug e você está falando com alguém que está envolvido nessa coisa. Eventualmente o próprio desenvolvedor, o empacotador ou coisa e tal. Então, assim, ele está louco para que alguém colabore, porque quando alguém descobre um bug no programa que ele mantém, no pacote que ele mantém, é importante, ele vai ficar satisfeito. Você está colaborando ao dizer que tem um bug, mas quando você fez o trabalho de casa, né? Quando você só diz, não funciona, tem um bug, você, dependendo da pessoa, né? Nem todo mundo é professor, nem todo mundo sabe lidar com isso da forma mais amena possível, né? Tem gente até que pode ficar chateado, né? Então a gente tem realmente que ter esse cuidado, né? Mas tudo bem, não tem problema, né? Eu não acredito em pergunta boba, eu não acredito em erro bobo. Assim, é claro que erro bobo, eu não falei para você, Eudésio, mas você chamaria o quê? Um erro de alguém que apaga um arquivo de vídeo e que não sabe onde ele está depois de ter gravado 1h30 de aula. É mais do que bobo, é um erro estúpido, idiota. E eu há 20 anos mexo com isso. Então, veja, a gente comete erros, né? O que aconteceu nesse dia? Eu estava fazendo várias atividades ao mesmo tempo, com 2 computadores, né? Um gravando uma coisa, o outro renderizando o negócio, e mais ao mesmo tempo isso, e atendendo mais aquilo. A gente se distrai num dado momento e comete o erro, mesmo com experiência e tudo mais. E é isso, cara. A gente aprende, né? Na próxima tem que prestar mais atenção, não tem isso não. Yuri comenta aqui que exatamente que ele ficou com um medo enorme, né, de acabar falando bobagem pro cara e dizendo que o bug enfim. Olha, é assim, não precisa ter esse cagaço como você falou aí, Yuri. É assim, o outro lado lá é uma pessoa também. E quando você
tem um comportamento de falar de boa e tal, ninguém se chateia, não, né? Algumas pessoas se chateiam quando não há isso, né? Quando há uma crítica só que não leva a nada, né? Eu tentei já, viu, Luiz? O Luiz está sugerindo aqui se eu procurei pela data e tudo mais. Eu procurei. É capaz de eu ter apagado mesmo. Eu vou procurar com mais calma, porque tem muito lugar para apagar, muito lugar para olhar, né? Porque ele pode estar em qualquer lugar da minha home, que eu posso ter movido para qualquer lugar da minha home, pensando que está movendo outra coisa. Ele pode estar no HD de backup, ele pode estar no outro notebook, né? Ele pode estar no outro HD de backup. Então, ainda não tive essa paciência toda de fazer todas essas pesquisas, mas obrigado, é uma ótima sugestão, usando o comando find e passando lá uma data, né? Eu lembro a data, porque eu lembro a data da aula, né? Então, fica mais fácil de fazer isso. Vou ter que refazer para ver se eu consigo encontrar. Se não encontrar, às vezes é isso mesmo. A aula foi dada, mas eu não pude enviar o vídeo para o aluno. Foi uma aula particular e tudo, então um negócio desagradável à beça, né? Mas aí eu vou dizer que o Debian, não, o erro quem fez fui eu mesmo, né? Vou falar então aqui, quer dizer, hoje não é tirar dúvida, né? Hoje era para fazer laboratório, né? Então eu vou fazer um laboratório aqui falando sobre o time zone, né, que foi um pedido aqui, uma fala aqui do digital, né? Então vamos lá. Se tiver tempo para a live de hoje, eu poderia relatar minha dificuldade em desativar a sincronização de horário do sistema. Pode sim, digital. Vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro dar aqui os preâmbulos sobre isso, né? Então, vamos começar com isso. Aí na sequência você pode falar tranquilamente, inclusive eu queria fazer um comentário aqui, que eu vi que tem algumas pessoas que aqui no chat, quando eu perguntei se tinha alguém me ouvindo, aí as pessoas aqui colaboram, né? Dizem, tô aqui, tô ouvindo sim, mas só escrito, né? E o que acontece? Aqui, como eu tenho um único monitor, aqui quando eu estou olhando essa tela aqui, eu estou olhando a tela que você está vendo aí, eu estou olhando a tela do terminal. Então eu não estou olhando a tela do site de videoconferência. Então o que a pessoa escreve aí, eu não vejo, só vou ver depois, né? Então, se você tiver uma dúvida e tudo mais, pode escrever no chat, caso você não queira falar ou tenha qualquer problema de microfone. E aqueles que estão aí, que podem falar, leia a mensagem. Ô, Curtiu, dá licença aí que a pessoa tal está com a dúvida tal. Aí tudo bem, porque você sabe que eu não estou vendo aí, né? Então vamos lá, eu vou rodar um comando possível aqui, que é o data, né? E ele mostra para mim que hoje é dia 31 de agosto, de 2021, são 20 horas, 18 minutos e 12 segundos, e aqui tem um menos 03, ou seja, a gente está no horário brasileiro, né? A minha área de trabalho aqui para o usuário está com esse horário, né? Então eu tenho definido esse horário aqui, que é UTC-3, como é chamado, porque a gente tem um horário universal, né? E o que acontece? Normalmente no GNU, o funcionamento padrão qual é? O funcionamento padrão é definir o horário da máquina, ou seja, do relógio do computador, como o horário universal. E cada usuário pode usar um horário diferente. Isso é muito bacana, porque se você compartilha o computador com alguém, imagine a circunstância que você compartilha o computador com alguém, só que você está trabalhando para uma empresa chinesa e a pessoa com quem você compartilha o computador está trabalhando aqui no Brasil mesmo. E você quer, na sua área de trabalho, ver o horário da China, porque tem a ver com o seu trabalho lá na China, né? Mas a pessoa que trabalha no Brasil quer ver o horário do Brasil, que tem a ver com as coisas que ela está fazendo no Brasil, né? Num sistema operacional que é multiusuário, que é o caso de um GNU, cada usuário pode, independentemente, definir o seu time zone para justamente ter essa condição, né? E é muito bacana, esse é o comportamento padrão de um GNU. Então, o horário do hardware, o horário do relógio da máquina, fica sempre em UTC, né? No horário universal. E o horário do ambiente de trabalho fica no horário local, que é um time zone que o usuário pode definir. No Windows, por exemplo, não é esse o comportamento padrão. No Windows, que é um sistema operacional monousuário, repare, o Windows, nas suas versões de desktop, etc., se não for o Windows Server, né? Então o Windows Xpodre,
os 7 pecados capitais, a 8ª porcaria do mundo, o 10 necessário, né? E o elevem isso daqui para longe, tudo isso são sistemas operacionais monousuários, não usa mais de um usuário ao mesmo tempo, né? Então ele traz essa carga de um computador de uma pessoa só. Então o padrão é que no Windows o horário da máquina, do hardware, fique igual ao horário local, né? Então, inclusive, é muito comum para quem usa dual boot, toda hora dá problema de horário, toda hora dá 3 horas para os brasileiros, 3 horas de diferença. Por quê? Porque o Windows coloca o horário do relógio igual ao horário local. Aí quando você boota num GNU, o GNU acha que o horário do relógio é o UTC. E aí ele faz a conta para o teu horário local e fica 3 horas de diferença, no caso de você estar num lugar que tem 3 horas de diferença, né? A gente tem um comandinho aqui que é o timectl, que é lá time date CTL, da turma do systemd, né? E ao rodar isso a gente vê outras informações, né? Então a gente vê mais detalhadamente aqui, ó, o horário local, que está lá 20h21, o horário universal, que é o UTC, que está 23h21, o horário do hardware está 23h21. E o time zone é América, São Paulo, que está usando aqui o -3, né? Aí aqui tem System Clock Synchronized, está escrito aqui que vai sincronizar o sistema, ou seja, de tempos em tempos vai ser executado um programa que usa o protocolo NTP, que é Network Time Protocol, protocolo de rede para sincronização de horário, né? E no caso aqui está ativo, né? Que é justamente a pergunta do digital, também vai envolver isso, como é que faz para desativar essa sincronia, que eu até perguntei antes por que ele queria desincronizar, e ele disse que era por testes. Então, laboratório, tá valendo, é maravilha isso, né? E a gente vê então com o Time Date CTL todas essas informações, né? É importante distinguir o que é time zone do que é o UTC-3. Então, o UTC-3 é o fuso horário que eu uso. Então, estou usando nesse momento UTC-3. Time zone é como esse local, essa região, essa localidade, se comporta com o fuso horário durante o ano, né? Então, em vários lugares do mundo, a gente tem, no Brasil tínhamos também até 2018, né? A gente tinha horário de verão, né? E no horário de verão, o que um lugar faz? O lugar muda o fuso horário. Então, em boa parte do Brasil, na região sudeste e sul, na verdade, do Brasil, se usava o horário de verão. Então, no terceiro domingo de outubro, o horário mudava. No primeiro minuto do terceiro domingo de outubro, o horário mudava. Por que o horário muda? E a gente vê na televisão, adiante o seu relógio, atrase o seu relógio. Bobagem, ninguém adianta nem atrasa o relógio. A gente muda o fuso horário. É claro que se você tem um relógio das antigas, né, que não é conectado a nada, um relógio de pulso, por exemplo, um relógio de cabeceira, tudo bem, você vai mexer no horário, mas aquilo é uma consequência de ter mudado o fuso. Então, o horário universal continua sendo o mesmo, né? Então, o time zone é como é que aquela localidade lida com isso durante o ano. Tem vários lugares na Europa que tem horários diferentes no verão, horários diferentes no inverno, tem 3, 4 horários diferentes durante o ano inteiro, né? Então, essa que é a combinação aqui das coisas. E isso dá muitas dores de cabeça, eventualmente, por conta de diferenças disso, né? Porque tem todo um aspecto computacional importante em relação a isso. Por quê? A maioria dos softwares, e essa é uma recomendação, deve marcar informações no horário universal para poder comparar, né? Então imagine, se eu faço um backup durante o processo de mudança de horário, por exemplo, eu tenho mais de um servidor em localidades diferentes, né? E eu preciso saber qual é o backup mais novo.
Como é que eu vou saber isso se não olhando o horário? Então, se eu não tiver o horário adequado, sincronizado e tudo, eu vou ter problemas. Se eu estou usando, por exemplo, autenticação em 2 fatores, é muito comum usar algum sistema que envolva o horário, então se eu não estou com o horário sincronizado, eu vou ter problema, se eu não estou no fuso horário certo, eu vou ter problema, e todas essas coisas têm que ser, a gente tem que lidar com elas, né? Outro aspecto aqui que é importante é esse aqui, ó, RTC em Local TZ, no. O que quer dizer isso aqui? Está dizendo assim, o horário da máquina, RTC é isso, é Real Time Clock, é o horário realmente do relógio do computador. Ele está no local time zone, ele está no horário local? Não, né? Então aqui está definido como não, ele não está no horário local, ou seja, ele está no UTC, né? Para quem tem máquina dual boot, tem um comandinho aqui que obviamente eu não lembro de cabeça, mas eu sou malandro, né? Vamos abrir aqui uma outra janelinha, né? E eu vou lá no meu hack tutorial, ó, e aí eu tenho um aqui só sobre o tempo, né? Para me lembrar esses comandinhos do timectl aqui que eu não lembro. Ó. Tem um timectl status, ó, vou rodar o timectl status aqui. Ó. Timectl status, ó, que mostra justamente aquilo que é o default do timectl, né? Então, por exemplo, em dual boot, ó, a gente muda isso aqui, ó. Tem 1 ou 0, né? Então, ó, veja só, eu vou rodar aqui timectl, set local RTC 1. Pronto, rodei. Se eu rodar agora um time status, a gente vai ver algumas modificações aqui. Quais? O RTC está no local zone? Está, ó, sim, tá vendo? Lembra que antes dizia não? Agora está dizendo sim. Então, com isso, o que acontece? O que acontece é que não vai dar mais problemas entre os dual boots, né? Então a gente precisa configurar isso por padrão se for o seu caso, né? Se eu olhar aqui agora, ó, date, a gente vai ver que o horário não mudou, né? O horário continua aqui, mas no hardware ainda não mudou, mas em algum momento aqui ele também roda um script que ele vai mudar, ou senão a gente roda um comando que chama hclock sys to hc. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou dizendo, olha, hardware clock sincroniza o sistema com o hardware clock, ou seja, do sistema para o clock, ou seja, o horário do sistema será passado para o horário da máquina. E não deu certo aqui, não sei porquê. Ou deu? Ah, deu, olha só. Olha só, tá aqui, ó. Horário da máquina, acho que já tinha acontecido isso antes, né? Deixa eu ver aqui. Não, não tinha não. Só quando eu rodei isso aqui não tinha atualizado. Quando eu rodei o comando... Ah, não, aqui já tinha. Quando eu rodei o status... Ah, só depois do hclock. Quando eu rodei o hclock, ó, o horário agora do relógio do computador passou a ser o mesmo horário da minha máquina, que não é o que eu quero, né? Então, como não é o que eu quero, eu vou rodar um outro comandinho, que é o comandinho que é H... Não, agora aqui não vai rodar isso não. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui e vou rodar isso aqui para ficar 0, né? Então, timectl set local RTC 0. Se eu rolar aqui o status, a gente vai ver, ó, show de bola. Agora tá aqui bonitinho e já ajustou. Quando eu fiz isso, ele já ajustou o horário RTC, o horário do relógio já tá 23 horas, já tá no horário UTC universal, né? E o que a gente pode ver aqui, ó, você estava falando de sincronia, vamos ver se tem aqui falando sobre a sincronia digital. Eu não lembro de cabeça aqui, mas vamos ver se temos aqui. Não temos, então a gente vai ter que fazer uma coisa aqui. Vou lembrar aqui do meu amigo Simplex, que tem uma mania desgramada de olhar manual, né? Vamos olhar aqui o manual sobre a sincronia, né? O que a gente faz para desabilitar a sincronia. Vamos ver aqui. Opa, olha só, 7NTP. Então, vamos lá. Vamos aqui com uma toda poderosa, né? Então, eu vou rodar aqui 7NTP. Ó, a situação aqui, NTP Service, ativo, sincronizado, sim, 7NTP 0. E vamos ver aqui um status. Olha lá, NTP inativo, né? Então não vai rodar o servidor
Aqui ainda está falando em System Cloud Synchronize. Se você quiser dizer aí, Digital, qual foi o teu problema. Não sei se você tentou esse comando Sim. aí. Você tá me ouvindo, Estou Curitiba? ouvindo perfeitamente. Tá ótimo. Pois é, cara, eu vi justamente essa opção aí do System Clock Synchronize, tem como mudar ele, sabe? Para no. Uhum. Eu só esqueci qual que é. Eu acho que o comando é Hum. systemctl espaço systemd traço timesyncd. Passou, Cretinho, você passou ele, passou. Set time zone. Sync, vamos procurar aqui. Sync, procura sync que você Olha lá, acha ele. set local RTC, ajuste system clock, não. Não. Systemd traço timesyncd. É isso. Esse é o comando. Aí você coloca 0, por exemplo, Aqui, né, ó, tá para ele aqui, ó. desabilitar. Systemd time sync D. Esse Isso. comando Aí você desabilita específico aquela para o opção lá systemd de. time sync D service. É isso aí. Isso. Aí mesmo desabilitando ele, o que acontece? Depois que eu desabilitava, né, tava como no lá e tal, e eu tentava alterar a hora do sistema para ver se realmente não estava sincronizando com nada. Eu tentei com date, na verdade, né? Eu alterei com o comando date para um horário errado. E aí, mesmo assim, o sistema voltava para o horário certo. Eu falei, Depois de um boot ou sem boot? sem boot. Mas mesmo depois de um boot também, ele manteve o Não, porque horário correto. porque é assim, se você dá um boot, você muda todas as condições, né? Então, o que pode acontecer aqui? O que pode acontecer é que você tem duas coisas cuidando disso, né? Que, aliás, é um dos defeitos aí do systemd, né? Por quê? Porque isso também pode estar configurado em outro lugar, até porque, olha só, dpkg-l, pipe grep, ntp, ó, tem aqui um ntpdate, um programa para mexer nisso daí. Se a gente olhar aqui no etc, vamos olhar aqui no crontab, ó. No crontab mostra uma porção de coisas, aí tem algumas tarefas aqui do crontab que rodam diariamente, semanalmente ou mensalmente, né? Vamos dar uma olhada nessas que rodam diariamente, ó. Crontab, onde é que está isso? ls cd cron daily, né? E aqui são as tarefas que vão ser executadas todo dia, né? Então vamos fazer assim, ó. Find cron qualquer coisa. A gente vai olhar tudo que tem por aí. System template, log rotate, deb sans, placeholder, não tem aqui. No meu não tem, pode ser que no seu tenha. Pode ter um outro programa que esteja rodando a sincronia de tempo, né? Isso, aí eu percebi que tem esse pacote, realmente um NTP, que tem um daemon lá, não é NTPD, e vi também que às vezes é com Cron, né? Que é um novo sistema veja para só, sincronização. na Eu desinstalei todos. Calma ver lá. se funcionava. Na minha máquina só tem o NTPdate. O NTPdate é o cliente, não é um servidor de sincronia, é só um cliente de sincronia. Você está falando disso num servidor mesmo ou num desktop? Não, desktop. Pois é, não desktop, na verdade é sim desktop. Por quê? Porque eventualmente você pode ter isso configurado no teu ambiente de desktop para fazer a sincronia. Um outro cliente, um outro programa, entendeu? E aí pode ter que ter uma configuração no teu, aí depende do ambiente de desktop que você está utilizando, né? O Gnome, por exemplo, eu sei que tem isso, o Mate tinha isso, né? De fazer a sincronia do horário. Então ele tem à disposição, né, um programa para fazer sincronia, sacou? Então mesmo você mexendo nisso, quer dizer, não é o serviço do systemd, não é o NTPdate que está fazendo isso, mas um outro aplicativo do ambiente de desktop que pode estar sincronizando o horário. Percebeu? E aí eu não sei qual é deles, mas normalmente a gente pode rodar. Aqui não vai nem dar muito certo. Deixa eu ir numa máquina virtual, meu amigo Clóvis, né?
em homenagem ao meu querido professor Clóvis de Barros Filho, a quem eu recomendo que assistam. Tem um monte de vídeos dele pelos tantos cantos aí das plataformas, pelo YouTube e tudo mais, e também livro, né? Ele é um excelente professor, um filósofo brasileiro, além de uma pessoa muito simpática, muito agradável. Então, está aqui na máquina Clovis, né? Vamos ver aqui se eu vou rodar aqui como usuário regular. Creteu. Aqui eu não estou com o ambiente gráfico rodando, né? Mas tem aqui um dconf. Deixa eu ver se eu tenho dconf aqui. Dconf. Não tem. Vamos o colega botou ali no chat ali, eu também acho que já tinha escrito. Existe um serviço do systemd mesmo, que é o timesync alguma coisa .service. Sim, nós vimos aqui, mas esse serviço é justamente o que é alterado quando a gente roda, inclusive a mensagem disse isso lá, quando eu olhei o manual, né? Olhando o manual de novo. Time, date, ctl, a gente olhando o manual, a gente vê aqui que tem aquele sync, time sync status, né? E já esqueci aqui onde é que tá. Um pouquinho mais para cima, aí bem no meio aí agora. Aqui, né? Systemd time sync, ó, tá vendo? Ele interfere nesse serviço, né? Então, quando isso é desabilitado, de modo que se eu rodar time date ctl status, ou simplesmente assim, né? Status, e a gente vê aqui que tem lá System Clock Synchronized Yes. Então, essas informações vão ser alteradas pelo comando time date ctl que mexe nesse serviço, né? E aí não vai fazer a sincronização. Mas o serviço que está rodando pelo systemd, ele é estopado, alguma coisa assim? Eu não sei se ele estopa o serviço, se ele para o serviço. Pois de repente é... Sim, mas não importa. O que importa é que aqui está configurado para não sincronizar. Então aí o systemd não vai sincronizar mais. É para isso então, que mas serve. essa sincronia, Cretiel, ela é feita com o quê? Ele sincroniza com o hardware? Não. Quem é que fez essa pergunta aí? Eu, digital. Opa, digital. Oh, que bom ouvir a sua voz. Então, olha só. Essa sincronia é feita com um servidor de horário. O que é isso? Vamos olhar aqui. etc, deve ter aqui no /etc, cd /etc, provavelmente no systemd lá também, mas tem aqui um ntp alguma coisa, não tem. Vamos ver onde é que está a configuração disso aqui, que eu não, com o systemd eu não sei onde é que está a configuração, mas vou explicar como é que funciona isso, né? Eu tenho um horário aqui, ó. Tá aqui o horário. Deixa eu ver se eu tenho o NTP aqui. Aqui eu não tenho. Na minha máquina eu tenho. Aqui nessa outra virtual aqui eu não tenho. NTP. Pronto. Ó, NTP date. O NTP date, ó, vamos ver aqui programas que ele coloca aí. Ó, dpkg-l, nome do pacote, eu vejo os arquivos que foram colocados, né? E aqui tem etc default NTP date. Ó, vou dar uma olhada nesse arquivo. etc default NTP date. Olha só que beleza. Então, o que é a sincronia de tempo? A sincronia de tempo é um protocolo que faz com que o meu computador, através da rede, se comunique com outro computador, e esse protocolo estabelece umas idas e vindas aí, para saber se o horário do meu computador está sincronizado com o horário do computador do servidor que eu estou acessando. Né? E esse servidor, como é que ele atualiza o horário? Normalmente esses servidores, e aqui a gente vê os servidores aqui que são do próprio Debian, inclusive, ó, NTP Server, 0.debian pool NTP.org, 1.debian.pool NTP.org e assim por diante. São servidores que estão sincronizando também o horário com relógios atômicos, né? Então é assim, tem um relógio atômico, que é aquele que consegue com melhor precisão possível até então, da humanidade, um horário oficial, um horário que não vai variar, vai funcionar perfeitamente, né? Então eu tenho um servidor que comunica com esse cara e sincroniza o horário dele, e ele disponibiliza esse serviço, e aí as outras máquinas, os outros servidores de horário sincronizam com ele. Inclusive é muito comum em infraestrutura de rede a gente ter numa rede de uma empresa um servidor de horário.
em que a gente sincroniza esse servidor de horário com um servidor externo, como esse, por exemplo, aqui do Debian, e configura, isso é configurado via protocolo DHCP, por exemplo, para que as estações todas sincronizem o horário delas com os nossos servidores que a gente montou lá na nossa infraestrutura, né? Então, esta é a sincronia do horário. Eu costumava usar, e eu vou tentar usar aqui, eu não lembro mais a linha de comando, porque eu não uso mais isso na linha de comando, mas vamos ver aqui. NTP date, acho que é -S, se não me engano. Man, de novo, Simplex, você tá me influenciando mal aqui, que eu estou lendo o manual. Aí aqui não é mais -S, não, é um S sim. Vamos lá, barra S, barra -S, tá aqui, ó. Divert, login output, timeout, standard output, default, facility, design primary, não é esse, é só para scripts, que file, out delay, -D, enable debugging mode, for. Eu vou até rodar esse -D aqui pra gente ver. Vamos tentar aqui, ó. NTP date, se eu só rodar o NTP date, ele me mostra as linhas de comando. Vamos lá, um NTP date -V. Olha só, ele está me dizendo quais são os servidores que ele vai usar. E para fazer a sincronia, que eu não estou lembrando aqui, 4, se é para usar IPv4, 6 se é para usar IPv6. Puxa, vamos olhar o manual com calma. Não sei de cabeça aqui. Eu tinha na minha cabeça que tinha um S aí, mas eu estou enganado. Porque o S aqui não é isso, né? -S, divert, sync, -U, direct independent unprivileged, não é? É NTP date -Q, alguma coisa. -Q? Vamos ver. De query. Vamos lá. Só que agora eu vou dizer... E o nome do pool, parece. Então vamos lá. Vamos usar aqui um on.ntp.br. Vamos ver. Não é ON. ON é o Observatório Nacional, né? Pode ser o antp.org, o BR. a.ntp.org.br, é isso? Não, é .br, eu acho. Só ntp.br. Pronto, olha lá. Tá lá. Muito bem, obrigado, Diego. Olha só, a gente com o NTP-Date pode passar um servidor que a gente quer que sincronizar o horário. E dentro do protocolo ele mostra inclusive o IP e tudo, e qual é a diferença. E o tempo que demorou a coisa e tal. É um protocolo que vai e vem, e ajusta o horário muito mais do que a gente precisa num servidor. Tá? Você repara que à medida que eu vou rodando, vai dando valores diferentes. Ó. Um valor que está na terceira casa decimal dos segundos. Né? Normalmente isso não é para aplicações normais, assim, numa rede, gravar arquivos e tudo, isso é mais do que suficiente. Né? Porque tenta imaginar, cara, o trampo que é sincronizar horário quando você não sabe o tempo que demora para tua com exatidão, o tempo que demora para a tua mensagem ir e voltar, né? Então é um negócio bem interessante esse, tá aí o protocolo NTP, a gente indicando aí um servidor, né? Então eu acho que no teu caso digital é muito provável, né? Eu estava tentando ver justamente isso, né? Então vamos ver aqui se eu tenho aqui o deconf edit, tem o deconf na linha de comando, porque o deconf editor é gráfico e eu não vou ter isso aqui. A gente tem que, vamos ver se ele vai completar aqui, barra, não vai. Deconf editor, vamos ver se o deconf editor vai. Vai. Olha lá, deconf editor, isso pode ser, tem gráfico e tem modo texto, né? E a gente pode ver as coisas aqui, ó, tem várias coisas aqui que podem ser definidas, e uma delas aqui pode ser a definição da sincronia ou não de horário. Então, no caso, o deconf editor, ele é para ambiente desktop geral, né? Eu tô vendo aí que tem. Tem de vários, de vários. Funciona com vários, você pode mexer em configurações de vários. Eu não sei onde é que tá, a gente teria que pesquisar, né?
Onde é que está isso? Você tem que pesquisar. Qual é o ambiente mesmo? Gnome que você usa, né? Sim, na verdade, Cretinho, para ser sincero, eu tentei até numa TTY, sabe? Sem ter logado, assim. Enfim, Não importa. Eu tô achando que é alguma coisa que eu tenho que descobrir. Eu vou dar uma pesquisada aqui em como que funciona esses arquivos de configuração do systemd para isso, sabe? Uhum. Eu vou dar uma pesquisada, eu nem o sei. primeiro passo que eu te sugiro fazer é rodar aí o time date CTL, né? E ver qual é o estado. Aí você botou em não, vamos olhar o Exatamente. estado. Aí vamos olhar aqui se o serviço está funcionando. System, CTL, status, e o nome do serviço acho que era systemd. Systemd traços time syncd. Time syncd. Ó, o serviço está habilitado, mas está inativo, no meu caso aqui. Eu também cheguei nesse ponto aí. Não estou usando. Ficou, então, mas ficou como no lá. De novo é A e B, entende? Ponto A e ponto B, né? Então você vai ter que procurar aí no teu ambiente de desktop se não tem ninguém mexendo nisso. Certamente tem, entende? Porque os sistemas não adivinham coisas, né? Eles só rodam programas que a gente, sabendo ou não, mandou que eles fossem executados, né? Sim, foi muito boa a sua explicação, mas mesmo assim eu vou continuar fazendo teste. É isso aí, cara. Seu estudo. É importantíssimo, mas o papel meu aqui não é resolver o problema, né? Não, tá certo. A gente tá brincando. Né? Se a gente pode até testar, mas eu acho que aqui caberia uma pesquisa, né? Ver como é que configura isso no normal. Olha, eu posso te dar uma sugestão que pode ser matadora, né? Que normalmente funcionava assim, no mate funcionava assim. Não tem um relógio na barrinha lá? Tem um relógio, sim, né? Vamos ver no mate, quer ver? Eu vou fazer isso no mate, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui em full screen, né? Vamos botar aqui em full screen, e eu vou abrir aqui a minha virtualização, e eu vou acessar... provavelmente alguma feature do ambiente gráfico, né? Exato. Porque em servidor não acontece muito isso. Não acontece isso, não. Tu tem o serviço e tu tem o serviço ou o serviço... Exato. Não tem, né? Exatamente. Mas eu cheguei a testar isso aí só numa TTY, sem logar no ambiente gráfico, sabe? E não mas tu carregou o ambiente gráfico, né? Não carreguei. Nem loguei no LightDM, por exemplo, eu não loguei, não. Uhum. Vamos ver, né? Eu vou acessar aqui, eu estou acessando aqui numa máquina virtual, né? Vamos botar aqui em tela cheia, inclusive, né? Não, mas não logar no LightDM não significa que não subiu o ambiente gráfico. Né? Exatamente. Ah, tá. Entendeu? Tu carregou todo o ambiente gráfico, só não logou, tu não fez o login na sessão. Eu não acho que isso seja do gerenciador de login ou o Login Display Manager, mas do ambiente de desktop mesmo. Mas normalmente aqui, ó, eu vou clicar aqui, ó, cliquei com o botão da direita no horário e tem aqui, ó, preferências, né? Vamos ver se tem isso aqui, ó. Mostrar isso, mostrar aquilo, configurar hora. Configurar hora, aí tem aqui, ó, definir hora do sistema, tem o horário que ele está ali, definir hora do sistema, aí precisa inclusive colocar a senha de administrador, né, porque o usuário regular não consegue definir hora do sistema. Vamos lá, foi ou não foi, o que ele fez? Configurar hora, tá lá, definir hora do sistema, e pronto, e não permitiu mexer, não mostrou nada aqui, mas eu lembro que tinha isso no configurar hora. Não foi. Não tenho isso aqui. Mas eu lembro que tinha uma história aqui que era justamente para habilitar se eu quero ou não. Nessa interface aqui não tem do Gnome do Mate, não tem, né? Mas provavelmente tem aí. Vê aí no teu se não tem isso aí, porque eu sei que tinha. Eu já usei Gnome num dado momento, né? Mas agora nesse aqui não tem, ou não tem instalado, ou qualquer coisa, não está rolando aqui, né? Ah, legal, Cretinho, mas de qualquer forma, assim, eu vou tentar entender a coisa no terminal, assim, colocar o sistema lá
multiuser.target, né? E tentar ver como é que isso funciona, para ver se estender também como funciona, né? Fazendo assim. Tudo bem. Eu acho que você deve... Sugestão, então, talvez fosse a seguinte, né? Se você fizer esse teste para você... Normalmente num teste, isso é uma espécie de coisa que vale para vários. É pensamento científico, né? Você tem que tentar isolar as variáveis da história, tá certo? E o que significa isolar as variáveis da história? O que significa isolar as variáveis da história é você tentar dar um jeito de tirar o que pode estar te prejudicando, né? Então, eu acho que uma boa sugestão seria, cadê aqui? Vamos sair do full screen. Seria você ter uma instalação mínima, né? E configurar isso para ver o comportamento, né? Então, numa instalação mínima, sem nada e tudo mais, qual é que é o comportamento, né? Porque isso pode estar definido em mais de um lugar, né? Dependendo das coisas que estão estabelecidas. Então, aí o que acontece? Quando você vai fazer análise de qualquer problema, você tem que... É uma metodologia científica isso. Você tem que procurar isolar todas as variáveis que estão interferindo naquele problema. Então, se você vai numa instalação mínima, que você sabe que aí não tem um ambiente gráfico para ser mais alguém envolvido e interferindo na coisa, aí você vai aprender melhor o TimeCTL e essas coisas, porque não tem ninguém interferindo para não te dar falsos positivos. Aí, bom, agora isso eu já entendi. Então aí você vai para o outro e fala, bom, agora isso está certo. Mesmo assim está mudando o horário, então tem outro sujeito mudando o horário. Agora, tem várias formas de verificar isso, você pode até acompanhar aqui com o Journal CTL, né, o que está acontecendo. E vamos lá, ó. Journal CTL acontecendo aqui. Vamos ver o que acontece. Eu vou lá para o meu segundo terminal aqui, vou virar root também, tudo na mesma máquina, tá? Então eu vou colocar aqui na mesma máquina, eu estou lá com o Journal CTL, eu vou rodar aquele mesmo comando que a gente rolou ainda há pouco, né? Que é o ntp date -q a.on.br. Foi esse, não foi? NTP. a.ntp.br. Onde cismei com o NTP, tá lá. Agora eu vou olhar a outra tela lá. Vamos ver se a gente viu alguma coisa aqui. Não vi não. Não gerou log isso aqui, ó. Não gerou log isso aqui. Então, só de usar o NTP não está gerando log, não vai ser o caso. Outros serviços certamente vão gerar log aí. Então, a gente tem que sair acompanhando aqui, né? É legal, eu vou preparar uma instalação dessa numa máquina virtual aqui, vai ser legal. Eu acho que é legal fazer isso sim. Aí descobre, depois você vem contar para nós exatamente o que estava acontecendo. Tá bom, assim, tio. Obrigadão, cara. Imagina, obrigado, cara, viu? assim todo mundo aprende, né? Isso aí. Que mais aqui o Francisco está falando do... Olha, o Francisco achou aqui um arquivo de configuração. Vamos olhar o arquivo de configuração que o Francisco mandou aqui para nós. Porque, como eu sempre falo, aqui é laboratório, né? Então, vamos lá. Olha só, tá lá, no caso da sincronia, tá lá, inclusive, para definir por padrão, ó, tá vendo? Ele usa os servidores do Debian e tudo mais, ó. Esse arquivo é parte do systemd, papapá, né? E tal, e coisa que são as mesmas configurações que eu tenho ali no etc ntp etc nessa que eu tenho. Não, que estava no... Onde é que estava? Acho que é aí mesmo, NTP date, né? Alguma coisa assim. Já não estou achando mais. Mas tinha uma máquina sua que tinha, a outra não. Talvez essa aí. Não é essa aqui. Vamos ver se é essa aqui. E o Francisco está falando também que essas coisas hoje são gerenciadas pelo systemd, né? Essas coisas são mais ou menos, né? A gente pode até dizer que numa instalação padrão, o comportamento padrão é tal, mas não que são. As coisas só são no software proprietário. As coisas só são no ruindão. Lá as coisas são, e as coisas são do jeito que são. Não é a gente que decide. Aqui a gente só pode dizer que assim, uma instalação padrão, comportamento padrão é tal, mas não que as coisas são, porque as coisas são do jeito que nós queremos que elas sejam, né? Então,
Eventualmente, pode até ser que você não consiga desinstalar esse pacote. Vamos ver onde é que está o pacote. Ó. Não é um serviço, então se é um serviço ele deve estar aqui. Ó, etc systemd. Aí aqui tem um cara chamado system. Vamos olhar esse cara aqui, ó, tem vários serviços aqui. O meu, inclusive, não está rodando, né? Está inabilitado, né? Mas deve estar aqui em algum canto, né? Vamos procurar aqui. cd systemd, vamos fazer um find pipe grep sync. Tá lá, não é isso? Ó, time systemd, tem um serviço lá do time systemd, tá aqui. Não, esse é o arquivo de configuração. Não tá aqui o serviço, acho que o meu não tá habilitado. É systemd-timesyncd, eu acho, né? Não, mas não tem nada de sync dentro do diretório systemd aqui nesta máquina, porque eu acho que a unidade está, ó, system, ctl, list, unities, pipe, grep, sync. Olha lá, o time sync target tá ativo aí. Então tem que ter alguma coisa em algum lugar aqui. Bom, o que eu quero dizer é que você eventualmente pode remover esse pacote. Nem tudo é possível, mas pode ser que você remova. Você pode parar o serviço. Você pode, por exemplo, rodar. Ó, o meu caso aqui, ó, system ctl status time sync time-sync target. Tá rodando. Eu posso parar o serviço. Eu posso o mask esse serviço, e ele não vai rodar mais. Não tem mais o link para ele agora. Ele não roda mais. Sacou? Então agora olha só, o status aqui não mudou, né? Mas ele não roda mais. Agora se eu fizer um stop aqui, ó, stop, parei o serviço. Se eu olhar ali, tá parado e ele não vai rodar. No próximo boot ele não vai rodar sozinho. Sacou? Eu, inclusive posso ver aqui, ó, no systemd eu posso rodar aqui um is enabled. Não tá mascarado, tá vendo? Então, esse cara não vai rodar na próxima vez. E ninguém que chame ele vai permitir que ele rode. Legal. Então, Isso aí, o masked é a mesma coisa que o disable? Não é. Ou não? O disable é diferente. Quando está enable, ele, quando o systemd sobe, é um dos serviços que vai subir, está habilitado, ele sobe o serviço, certo? O disable é quando você sobe o systemd, ele não sobe o serviço. Muito bem. Mas se algum outro serviço precisar desse serviço, ele sobe. Já o masked não. O masked é mascarado. Então, mesmo que algum outro serviço precise desse serviço, ele não sobe. É como se não existisse. Ah, tá. Sacou? E aí depois, se você mudar de ideia, né, para desmascarar o sujeito, você roda aí um nmask. E aí ele refaz o removed. Não, eu fiz aqui bobagem. Vamos lá, enable agora. Pronto, enable. Não, tá mascarado, peraí. Mask, é o mask, eu acho. Acho que eu escrevi errado. O mask. Não, vamos procurar no manual. Acho que é um mask mesmo, mas por que não rolou do jeito que eu queria? Ah, agora rolou. Vamos ver aqui. Is enable. Não, tá estático, tá vendo? Então saiu do mask, então é unmask, que roda para desmascará-lo, né? E aí se eu quiser de novo habilitar, eu ponho enable, e aí enable, e aí ele habilita, né? Por que ele está reclamando aqui? A Unity installation possible reason. Agora vamos ver, ó. Is enable, tá estático ainda. O que eu fiz de errado aqui? Enable. Vamos ler com calma aqui. The unit file have no installation config. Eu acho que eu já removi esse trem aqui, por isso está dando esse trem. Mas a história toda normalmente é essa. Eu dou um enable e vai. E aí, vamos ver aqui o que acontece se eu mandar startar.
Olha lá, não está mais, não está rolando aí, não tem mais esse cara. Ele estava lá, mas eu já removi o que trazia ele. Quer ver? Vamos ver, dpkg-l, pipe grep, systemd, vamos ver. Não, tá aqui, ó. Time sync. Minimalist serves to synchronize local time to NTP server. Então tá instalado aí. Mas o script não foi para o lugar certo. Vamos ver quem ele colocou aqui o pacote. dpkg-l. Tá lá. Time sync D. Aqui o serviço é time sync D, né? Então eu estou escrevendo errado aqui, né? Isso aqui é só um alvo, né? Então, ó. Is enable time. É isso aqui mesmo, pô. O nome do pacote é systemd-time-sync-d. O nome do pacote é esse. E o nome do serviço é... systemd-time-sync-d. Vamos ver. Is enable... eu escrevi errado. Is enable... Systemd. Não. Systemd. Aprende que eu te erro. Systemd. Systemd. Time. Pronto, agora sim. Time sync D. Pronto, tá disable, tá vendo? Na minha máquina tá disable. Se eu quiser, eu posso enable. Enable. Agora ele fez o link, então se eu olhar aqui agora, is enable, certo? Legal. Isso aí. Queira, aí você então, por isso que a gente pode dizer que quem cuida agora, não, por padrão, uma instalação padrão, mas a gente sai mudando caso a gente não queira, né? Que é o meu caso aqui. Disable. Ops. Tá lá. Beleza? Valeu, Cleiton. Eu vou instalar uma versão mínima aqui e ver como é que isso acontece. Assim, vou tentar desabilitar a sincronização de horário e configurar uma hora errada. Era essa que era a minha intenção. Pra ver se parava de sincronizar, né? Vamos ver, Francisco. Podia fazer um inativo NTP na máquina do colega aí e tentar ver isso aí. Seria um bom lab. Na hora. Um outro lab também interessante que a gente pode fazer, sem dúvida. Eu não diria que dá pra gente fazer agora, né? Já estamos aqui a 1h e 27 minutos, né? Mas é um bom lab, sim. Com certeza. Muito bem. O que temos mais? Benjamin, Alexandre, Guilherme... Gelo Fit. É alguém que está fazendo brincadeira. Carlos Torres, Francisco, Yuri, Digital, Saulo, Diego, Antônio, Jefferson, Luiz, Francisco. O que a gente vê mais aí de laboratório? Já atualizamos nosso lib VPX6, já brincamos de time zones e time dates. Francisco, não é propriamente complicado, né? É assim, é complexo, no sentido mais estrito da palavra, ou seja, é composto de várias coisas, né? E é uma crítica que se faz ao systemd, é justamente essa, de sair cuidando de N coisas, né? Opa, Giovanni. N coisas que meio que não tem muito a ver, né? E aí a gente perde a simplicidade, o princípio quis e tudo mais. Mas o fato, cara, é que a maioria das distribuições mais famosinhas, dentre elas o Debian, optou por usar o systemd, né? Então a gente, como administrador, você não tem escapatória, cara. Você vai ter que aprender um pouco essa história e é assim, cara. No princípio até tive um ou outro probleminha que provavelmente tinha muito mais a ver. Como eu uso o seed, né, eu passo por circunstâncias que as outras pessoas não passam, né? Então no começo dava uns probleminha, devia ser bug mesmo, que foi sendo corrigido e tudo, né? Até chegar nas versões estáveis
do Debian e tudo mais, né? E também o fato de eu não saber muita coisa. Aí eu tenho aqui umas regrinhas aqui no meu tutorial, tenho aqui um só sobre... No meu tutorial aqui tem aqui um só sobre systemd, não sei o nome do comandinho aqui, do artigo, né? Mas vamos ver aqui, tem um monte de systemctl lá, systemctl, olha só, tá no dicas mesmo, ó. Então se eu olhar aqui o dicas, né? Então kdv systemctl, então lá no meu dicas, lá tem várias coisas, ó, como é que eu listo as unidades que estão habilitadas, como é que eu desabilito uma unidade, alguns comandos do systemctl para olhar qual serviço falhou, para ver o status, para resetar a falha, para qual é o status de um determinado serviço, habilitar um determinado serviço, restartar um determinado serviço, listar todas as unidades, listar as unidades dependentes, que são dependências de um determinado alvo, como o graphical target, e assim, mask, unmask, ó, tudo escrito aqui, ó. Restart um serviço, saber qual é o alvo default, né, que em máquina com desktop normalmente é o graphical target, né, definir o graphical target como o alvo default, definir, mudar de alvo, né? Então, por exemplo, se eu estou com uma máquina, isso é muito comum de usar, deu algum problema qualquer, seja pós-instalação, alguma mudança de qualquer coisa, e o ambiente gráfico sobe e apaga, sobe e apaga, sobe e apaga, sobe e apaga, está com algum problema, não está subindo o ambiente gráfico adequadamente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar no modo multi-user, que não vai ter ambiente gráfico. Então, se eu rodar systemctl isolate multi-user, ele vai deixar de carregar o ambiente gráfico e não vou ter problema, né? Então, é alguma coisa. Aqui também tem umas coisas bacanas, como o systemd analyze, para ver o tempo que demora o boot, o systemd analyze blame, né? Então, se eu olhar aqui systemd analyze, a gente vai ver o tempo que demorou aqui o boot nessa máquina. Vamos ver? Ops. Systemd analyze. Mostra aqui que ela demorou 2,918 segundos, 2,900 segundos por kernel, mais 5 segundos, deu 8 segundos o tempo de boot, né? Se eu quiser mais detalhes, eu posso rodar aqui o blame, né, para quem é que teve culpa, né? E em muitos casos é interessante para você ver o que cada serviço gastou de tempo e de repente descobrir que tem um serviço aí consumindo muito tempo, às vezes um erro num arquivo de configuração, às vezes um problema qualquer de conectividade, essas coisas todas. Então, é assim, tem que mexer, cara, então aqui eu coloquei para mim aqui digamos, os comandos mais básicos e elementares para eu sair buscando lá e tal, e estou me virando com ele. A mesma coisa com o journalctl, tenho usado o journalctl também, tem algumas características interessantes e tal, e assim vai. Então tá lá, de novo, sempre lá no meu repositório no Salsa, né, que é replicado no GitHub e no LibreGit também, mas eu costumo sempre divulgar o do Salsa, salsa.debian.org/creteu. Tem lá esse arquivo, é o dicas.ng, está dentro dos tutoriais, é o dicas.ng, que tem lá um monte de coisa, por exemplo, esses comandinhos aí do systemd. Se você olhar também lá o timemd, tem lá os comandinhos básicos do timedatectl, que me serve para ajustar coisas elementares, e temos os manuais, né? E assim a gente vai chegando a ter conhecimento de como são as coisas, né? E é por aí. O que mais que a gente tem a ver aqui? Professor, fica muito longo falar um pouquinho do automount, o AutoFS, demonstrar ele. Fica, cara, por dia de hoje, eu acho que não vai rolar, não, porque já estamos aí com 1h30, mas a gente marca para outro, ou até fala um pouco disso depois que terminarmos a gravação. O Benjamin, ele faz um comentário aqui. Ele diz assim: eita, Linux vasto de comandos complicados. Ora, Benjamin, não tem nada de complicado, não, né? Em primeiro lugar, é assim, não são comandos do Linux, né? Linux é o kernel, né? Isso são programas. Cada uma dessas coisas são
programas, né? E é evidente que num primeiro momento, quando você olha isso, e o Jello Pfister aí, né, Pfister, que eu imagino até quem seja, faz um comentário lá justamente nessa mesma linha, que são programas, né? E cada um deles tem... Ah, é o Leandro. Boa noite, Leandro. E cada um deles tem a sua forma de mexer e tudo mais, né? Mas você tem vasta documentação, seja via internet, seja na própria máquina, né? A proposta aqui do meu curso, Benjamin, é justamente possibilitar que qualquer um que queira pode se tornar um usuário dos sistemas operacionais GNU de forma confiante, confidente, né? Assim, sabendo o que está fazendo. Só que exige, evidentemente, tem uma curva de aprendizagem aí, né? Exige você ir atrás de conhecimento das causas das coisas, de como as coisas funcionam, né? Mas vale muito a pena, viu, Benjamin? Porque você passa a ter controle sobre o seu computador e você vai ver, cara. Na hora que você se dedicar, se você quiser, e começar a entender como as coisas funcionam, tudo vai começar a fazer sentido. Vai ajudar até em tarefas de usar o janeleiro lá, o janela lá, caso você precise. Porque o que acontece é que, eu sempre repito isso, o Windows esconde as coisas do usuário, trata o usuário como uma criança não muito inteligente. E você acaba não aprendendo coisas que não tem nada a ver com o sistema operacional em particular, mas com a informática. NTP, por exemplo, não tem nada a ver com GNU NTP. NTP é servidor de sincronia, é um protocolo de sincronia de horário que tem em qualquer sistema operacional. Nos GNUs, nos Androids, no Windows, no macOS, e em tantos e tantos e tantos e tantos outros, né? Então, o problema é que você, eventualmente, Benjamin, e assim todo mundo que nos acompanha, que ainda usa o Windows, às vezes você passou um tempão usando lá, achando que você estava aprendendo alguma coisa, você estava aprendendo nada, cara, ou quase nada, né? Então aqui no GNU são oportunidades para você aprender de fato, caso você queira. Se não quiser, não precisa aprender. Você pode continuar. Hoje os desktops do GNU, no Debian, em outras distribuições, Fedora, sei lá, Big Linux, tantas distribuições, você consegue usar como se estivesse usando o Windows, quer dizer, usar sem querer se aprofundar. Nenhum problema em usar sem querer se aprofundar. É claro que aqui no curso GNU a gente procura dar um apoio para quem quer se aprofundar, seja lá quanto for, assim, do nível que a pessoa desejar chegar. Nem todo mundo gosta disso, né? Eu entendo. Quer dizer, eu não entendo, mas eu não entendo como é que alguém não pode não gostar disso. Mas eu entendo que nem todo mundo tem o tempo, tem o interesse, a necessidade, enfim, e assim vai. Qual a URL com essas instruções do systemd? Pergunta o Francisco. Então eu vou botar aqui no full screen, Francisco, para não só dizer qual é a URL, mas para mostrar. Então estamos indo ali para o full screen e eu vou acessar aqui então salsa.debian.org/Creteu. E aí no Salsa, já fui até para um tutorial específico lá, que não é o que eu quero mostrar aqui para vocês agora. Então vamos lá. salsa.debian.org/Creteu. E aí você vai chegar aqui, tem dois repositórios aqui dentro desta área, um chama tutoriais e o outro chama downloads, né? Então esse daí que eu estou falando está no tutoriais. Então foi lá no tutoriais, desculpa aí a velocidade das atualizações, né? Aqui no site, mas está indo. Ó. Então aqui tem uma porção de coisas. Então tem vários tutoriais aqui que eu uso em vários tutoriais que eu gravei o vídeo, né? Eu uso para ficar disponível, a pessoa poder acompanhar tanto com o texto que está escrito, como com o vídeo. Está com pressa, quer tirar só uma dúvida, quer copiar algum comando, enfim, tá lá, né? E tem um genericão, que é o que eu chamo de dicas-ng.md. Então é esse arquivo que eu mostrei ali, que tem as coisas do systemd, né? É esse arquivo aqui. Inclusive você vai ver no início do arquivo que tem separações de categoria. Tem sobre rede, sobre sistema de arquivos, sobre pacote, sobre o systemd, coisas de gráfico, coisas de hardware, coisas sobre o boot, utilitários e geral. Então se eu clicar aqui em systemd, ó, ele deveria ter ido, não sei se foi.
Não foi, ó. Não está funcionando esse trem. Systemd. Olha, não está funcionando o link aqui. Não tem problema. Eu vou procurar aqui. Ctrl F. Systemd. E aí achou o primeiro. E vamos lá para o próximo. E vamos lá, pronto. Chegou aqui na categoria Systemd. Aí tudo aquilo que a gente viu ali, ó. Tá aqui, ó. Inclusive um erro que eu vi aqui que tem um get... isso foi a resposta do comando, né? Tá tudo aí, ó. Tudo aí bonitinho. O mesmo é uma cópia do arquivo que eu tenho aqui. Ó. Inclusive, ó, git push all. Atualizar todos os repositórios. Ó. A gente fazer essa atualização agora e você vê que está tudo up to date. Né? Então, o que eu tenho aqui na minha máquina é o que está lá disponibilizado lá e é sempre assim. Eu vou atualizando e guardo lá. Esse dicas.ng, ele não tem a pretensão de ser um tutorial, quer dizer, ele não tem a pretensão das coisas estarem lá explicadinhas, bonitinho e tal. Não, é uma nota que eu faço para meu uso mesmo, mas que acaba eventualmente podendo ajudar outras pessoas, né? Então não tem explicação. Os tutoriais, aí eu já procuro explicar mais e tal, porque a ideia é que aquilo sirva como, de fato, um tutorial para você fazer alguma atividade. Mas o Dicas NG são só lembretes que eu sempre recomendo a todos os meus alunos que façam os seus próprios. Né? Cada coisa que descobre, cada coisa que não sei o que, vai lá e anota. Né? E aí você vai ver, é curioso. Ó, se eu mostrar aqui para vocês, eu tinha uma versão antiga que eu chamava de dicas.txt. Deve estar em hack.txt. Dicas... .md, que eu já mudei, né? Mas olha só. Apache, checagem de sintaxe do HTTP. Tem aqui, ó, permissões de arquivo. Como é que eu faço para criar discos para qual CD? Como é que eu faço? Olha só. Para mim isso hoje é algo que eu considero simplório. Eu estou cansado de fazer isso, já decorei, né? Como é que faz para juntar e zipar, para usar o taro, tem lá. Né? Então tem coisas bem antigas. Né? Então o meu compromisso comigo mesmo foi de ficar anotando essas coisas. Várias delas eu acabei de tanto usar, decorei e nem uso mais. Mas tem outras tantas que eu continuo usando. E eu uso tanto que eu fiz até um script. Uma vez o nosso amigo Tiago estava aqui numa aula dessas e ele viu toda hora eu editando, olhando esse arquivo dicas.ng. Né? Aí falou, pô, por que você não faz um script? Aí eu fiz, ó. Cadê? E eu vou procurar para alguma coisa que eu sempre esqueço, que é, por exemplo, apt-list, para ver os pacotes que não são do repositório do Debian. Eu sempre esqueço desse comando, a sintaxe toda. Aí eu ponho um KD, ele já me mostra a linha ali. Ó. Opa, beleza. Se eu colocar aqui um KD systemd, ó, vai me mostrar aqui as linhas que tem o systemd. Às vezes fica ruim assim, então eu tenho um KDV systemd, porque ele já abre o arquivo e mostra tudo onde tem systemd, ó. Aí, opa, vamos aqui, tem isso aqui, pá, tem isso aqui, pá, tem isso aqui, pá. E assim vai. E uns copy-paste aí para coisa funcionar. Ninguém tem que guardar tudo que é comando, né? Vamos ver se tem mais coisa para atualizar. Ninguém tem que guardar todos os comandos, a gente vai guardar efetivamente aqueles que a gente usa mais, né? Mas eu recomendo você fazer sempre esse arquivo, porque a sua memória, se for parecida com a minha, ela é muito sacana, sarcástica, filha da mãe, viu? Porque toda vez que eu resolvo um problema, não sai da minha memória que eu resolvi o problema, mas às vezes sai da memória de como eu resolvi o problema. Um novo problema para mim é sempre divertido, é sempre uma coisa nova, é sempre uma oportunidade de aprender. Quando eu resolvo o problema, aí se eu não anoto e o problema aparece de novo, a minha memória é tão sacana porque ela me faz lembrar que eu já resolvi o problema, mas não lembra como eu resolvi o problema. Aí eu fico com raiva, e não é um problema novo. É um problema velho que eu burramente não anotei como resolver o problema. Né? A memória podia quebrar o meu galho e fazer eu esquecer tudo. Né? Aí seria um problema novo, eu ia me divertir do mesmo jeito. Né? Mas, enfim, é assim. Então eu tenho colecionado, né? Se a gente olhar aqui, ó, wc-l /home, creteu, hack, tutorial dicas ng, ó, tem 3.742 linhas esse arquivo. Então não são 3.742 dicas, mas tem um monte de coisa aí que a gente vai colecionando
e vai brincando aí, e acho que ajuda outras pessoas também, né? Muito bem, estamos aqui com 1h44, eu vou encerrar o papo de hoje, aqui a gravação, mas vamos continuar aqui na sala, né? Eu espero que você tenha curtido, né? A sala aqui está de parabéns, muito obrigado, Luiz Leal. A gente está hoje de sala nova, né? Aqui no mesmo software Jitsi, videoconferência do Jitsi, numa sala agora, desta vez, na instância que nos permitiu a utilização aqui, o nosso colega Luiz Leal. Muito obrigado, Luiz. E tá aqui Creteu. Alguém abriu o microfone aí? Opa, tudo bem. E estamos então aqui no creteu.com.br/labgnu, né? Estamos aqui todas as terças-feiras, às 19 horas, no horário oficial do Brasil, o TC-3, para esses experimentos e essas coisas todas. Já temos alguns programados aí, né, Diego, para a gente falar aí de auto-mount e essas coisas que você falou, a gente marca aí no outro dia. Tem eventualmente um laboratório aí para fazer uns estudos aí do Time Date CTL, e tantos quantos forem aparecer. Vocês são todos e todas convidados, se quiserem e puderem vir aqui participar ao vivo. Você que está nos assistindo aí a versão já gravada, pode deixar aí os seus comentários e vir participar conosco aí desse projeto de um curso de GNU Linux com o Debian totalmente livre, né? E se você quiser apoiar esse nosso projeto, você pode fazer isso de muitas formas. Uma delas é bem simplesinha. Tá curtindo? Dá o like, não custa nada. Tá curtindo? Compartilha, né? Mesmo que seja de forma genérica, vai ajudar, porque o canal vai ser mais visualizado, porque os algoritmos lá vão entender que essa informação tem alguma relevância, né? Se você quer apoiar o nosso trabalho de maneira financeira, tem aí os QR Codes e também na descrição do vídeo. E se você puder e quiser fazer uma colaboração contínua, mensal, até o momento que você queira, a gente tem uma campanha no Apoia-se. Eu quero aproveitar, inclusive, para agradecer já as pessoas que estão nos apoiando de qualquer uma dessas formas, né? E lá no Apoia-se é o apoia-se/curso GNU, e você pode apoiar esse canal para que o projeto do curso GNU continue, né? E se você quiser um atendimento mais particular, um atendimento para cuidar de algum problema específico, um atendimento para aprender algum assunto específico, eu ofereço também aulas particulares. Entre em contato comigo, o preço não é exorbitante, né? E a gente pode aí fazer um bem bolado que sirva e seja legal para todo mundo. É isso aí. Obrigado e até a nosso próximo encontro aí. Até lá.